Vai trabalhar com o Beck, JDK. Tá. Apareceu aí? Sim, estou vendo Bell, negócios e marketing. Contato sobre nós. Eu queria botar, né, isso aqui para cá, para direita ali, botei como diz lá o right, mas não vai. Tá, isso eu até já sei o que é, tá? É o seguinte. Essa é a versão do Bootstrap. Quer ver? Ó? Abre o teu VS Code ali. Abre o package.json. Bootstrap 5.2.3, tá ali, ó, tá vendo? Aham. Essa versão aí, ela não é compatível com o Vue Bootstrap que a gente está utilizando. O Vue Bootstrap usa a versão 4 do Bootstrap, entendeu? Então, o que que tu vai fazer? Eu vou te mandar aqui no chat, ó. Tu vai substituir essa linha do Bootstrap porque eu tô mandando agora no bate-papo. Eu passei por isso. Eu abro o chat agora. Mas tô gostando de ver, a galera já tem até JDK instalada. Só cola ali. Isso, tu vai substituir, né, no caso. Onde está escrito Bootstrap, tu vai substituir por isso que eu mandei aí. Tá? Aí, isso, salva e dá um npm install de novo. Ok, então aqui eu instalei toda a parte básica que a gente vai usar, tá? Tanto em front quanto back. npm Na verdade, falta uma coisinha. Install. install. É, de instalar. Install. Só Pode ser aí, tanto faz. Se tu dá um npmi ou npm install é a mesma coisa. Não precisa mais nada depois. Mais nada. Poder auxiliar vocês no projeto. Ó, deixa eu passar passo a passo aqui. Tô compressado. Mas vamos lá. Só abrir o VS Code, tá? Aí eu fui abrir a tua aula ali, tava bem no... Eu tava botando os cards e tava fez a mesma coisa na aula ali. Aí, tipo, ficou um pouquinho diferente, assim, mas praticamente a gente botou a mesma coisa. Calma que vai piorar. Beleza? Esse cara vai instalar umas outras coisinhas aí. Tendência a piorar. Mas tu vai entender mais, então tá bom, vai empatar. Não obrigatório, você consegue rodar sem isso aqui, mas você vai passar por tempos ruins aí. Vai. Além de adicionar o Java no Tá. do VS Code, tá? Como é que tá teu Navibar lá? Então tá instalado. Ai, parece esse trem na frente. Tem umas coisas que é ruim, né? Com o nosso código, tá? Mas, bom, hoje eu queria falar brevemente no app, né? Não sei onde é que tu botou. Para quem tá começando. Aí. Tá, agora vai funcionar. Tá com o ML alto ali já, ó. Tá certo, porque eu tentei botar aqui, eu tentei botar lá, eu tentei tirar de um lugar, botei no outro e nada dava certo. Não, é no Navibar Nave, é isso mesmo. Você tem que sempre pensar no que você vai estragar no que você vai fazer. O que você vai criar de conteúdo quando você está criando o seu código, tá? Bom, pra gente E dá uma upgrade nesse notebook. Mostrar isso, eu criei aqui eu troquei o HD dele por um SSD e já melhorou um monte, mas eu tenho que dar uma trocada na memória também. Na verdade, tem que trocar de note, mas por enquanto não dá. É porque esse projeto é leve, né? Então, é para ser bem rapidinho para processar. Não é para pesar, entendeu? Sim. Não, mas coitado já tá aqui na minha tela, já tem as listras assim no meio da tela. Tá, é uma lindeza. Deixa eu só criar uma pasta aqui, porque se acontecer essa máquina subir hoje. Uma lindeza. Vai. Começar a brincar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Dentro do Visual Studio Code, você abriu o Visual Studio Code, você não tem nada que é aberto nele. Tá? Já estava aberto ali. Você vai apertar um Ctrl Shift. Olha ali. Abriu de novo. Agora travou eu. Agora sim. E eu mexi, botei aquilo para cá e botei para lá e tentei mudar no CSS. Nada fazia. Não.
É que quando eu E dei aula lá, depois... quando a gente, lá na primeira aula que a gente instala, eu não botei a versão do Bootstrap, porque eu achei que ele ia deixar compatível, né? Tipo, já que eu tô usando o Vue Sim. 2, ele vai baixar o Bootstrap compatível. Ele não baixou, ele baixou a última versão. Aí algumas coisas funcionam, outras não, entendeu? Aí tem que até corrigir isso. E aí? Aí botei o formulário. Ah, agora também alinhou os negócios que eu tinha botado que não alinhava e tava tudo fora dele. Botei, mas não mexi, só botei um formulário aqui e ainda não mexi nessa parte. Aqui também não botei nada, né? Só a rota mesmo. E aqui nos produtos. Não sei porque que aqui ele não vai até o fim, não tá indo até o fim o background também. É que assim, depende de como que tu fez, tá? Porque se tu tem um elemento por fora e elementos dentro desse elemento que são flutuantes, o elemento de fora ele não cresce, ele não entende que tem que crescer, entendeu? Daí tem que ver como é que tu montou, abre ali o arquivo. Eu botei É o produto aquele, né? altura. É que tu, tá, mas tu botou, Tá no principal. é que se tu botou uma altura, ele vai só até aquela altura, entendeu? Ele não vai crescer. É a altura Sim, dele. mas o sem ver não era o total da tela, não? Eu nunca precisei usar isso, tá? 100% também não foi. Mas para que tu precisa que seja 100% o tamanho? Por causa da cor? Não, só para ficar a cor ali no... Não, mas tu botou a cor cinza na Div App, isso? Aham. É que não é a melhor alternativa, né? Porque É melhor é mais fácil tu botar... bota no body, então, né? Tipo, tira a cor. Botar lá em cada aba daí, em cada tela. Não. Na verdade, primeiro tem que entender o que tu quer fazer, né? Porque se tu quer só botar a cor de fundo toda, Sim, é só tu botar no elemento HTML. É que aqui eu botei, no caso, que é o padrão de toda a aplicação, né? Que é Isso, mas se tu botar na tag body a cor e tirar a cor desse daí, vai ficar a cor que tu quer em toda a tela, porque o body tá em tudo. Entendeu? Bota ali, escreve ali body. Tá, mas não tem o body body? Tem, mas ele é escondido, entendeu? Acontece. Bom. Ele tá ali naquele arquivo ali fora, index.html. Ali tá ele, se tu olhar. Tem um arquivo fora, da pasta ali, à esquerda. Tem um arquivo index.html, lá embaixo. Aqui. Abre. Tá, mas eu boto isso Aí, lá no app mesmo ou eu boto aqui? Não, bota lá no app. Aí eu estou te mostrando a estrutura que ele usa. Aí tu pode mudar o título também, por exemplo. Ao invés de ele ter o Title E-Commerce 2, tu pode botar para o que tu quiser ali. Sim, eu tinha mudado, mas eu comecei a fazer uma coisa e mudei a página e não troquei de novo. Não, tranquilo. Só para te avisar que dá para mudar aí, se quiser. Aí tu vai botar a cor que tu quer. Aí eu boto o background ali dentro. Aí tu tira aquela altura da div. Cara, raramente a gente vai colocar a altura em div, tá? Tipo, não é muito uma boa prática. Principalmente para mobile. Tá. O Jair mandou que não Git dá preferência para instância CH. Cara, Jair, eu uso muito mais. E aí outra coisa que depois eu não consegui também foi pôr imagem do arquivo, no caso. Consegui botar imagem de link só, né? Como assim? Vai lá, volta na tela. Já funcionou? Ele já carregou? Já carregou? Não tinha visto. Sim, ele faz um reload automático. Que demora. Aqui nos cards. Ali nos produtos, né? Tá, eu botei ali no produto. Botei o link aqui, né? Mas eu não consegui botar. E aí lá eu puxei os itens, né?
que é o que vai A acontecer imagem, no caso, Uhum, do... tá, aham. real. Isso daí Mas ali que acontece... nem tu mostrou. Uhum. É bom ter passado por isso. Isso acontece porque o Vue, ele tem um negócio chamado Vue Loader, tá? E ele, tudo que ele encontra de SRS, de imagem ali, ele transforma, né? Para aquela pasta ali que ele procura dentro de assets ali, enfim. O que acontece? Teria que configurar esse Vue Loader para entender essas imagens que não são links, né? Ou usar nesse formato aqui, ó, quer ver? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou mandar no chat. Agora, Chat. Usa um required. Required. Aí eu Lá boto... lá no componente, é. Ficaria mais ou menos assim, ó. No meu caso, tem essa autenticação, porque se não for autenticação, né? Então, vocês podem colocar isso no GitHub de vocês ou não. Aproveitando, quem não tem GitHub, por favor, criar, viu? Entendeu? Criar aí. Aí eu boto, no caso, esse require no lugar de onde eu tenho o endereço, Nina. Isso. Na verdade, volta lá no teu arquivo. Foi autenticado, ele já vai vir aqui, ele aceitou já. E aqui já clonou o repositório. Você está perguntando se eu quero abrir esse repositório que eu acabei de clonar ou não. Aí tu deixa assim, tá? Aí tu só coloca o endereço da imagem que tu quer. Só, não precisa botar o required aí, entendeu? É só a imagem mesmo, certo? Sim, mas se eu for botar a imagem que tá aqui Sim. no Assets, aí eu boto daquele jeito daí, então. Não, também. Bota alguma imagem qualquer aí. Vai ser 2 pontos, ponto, né? Barra, assets. Sei lá. E-commerce PNG, não sei como que tu vai botar ali. Eu tenho aqui, no caso, botei ele na pasta Access, essas Tá, imagens, beleza? né? Então faz aí que eu tô te falando. Apaga essa linha aí. Vamos lá. Aqui no repositório eu tenho só o arquivo 2, ele é um arquivo só arquivo read. Ficou faltando uma aspa simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar algumas Aspas, alterações. Ponto. Como funciona aqui no VS Code. Eu vou ensinar só usando o Git através do VS Code. Tu tá com o salvar automático também? Isso vai gerar vários processamentos, porque cada coisa que tu faz, ele salva e ali tá vendo que tá processando embaixo ali? Processa, né? Eu não uso isso. Já. Não curto. E aí dá erro e tu tá recém digitando o negócio. Isso, dá uma agonia, eu não gosto. Vamos lá. Eu tenho um arquivo só aqui no meu projeto, que é esse sem falar que fica meio lerdo, né? Já é lerdo. Aí sobe lá. Tá, aqui eu boto normal e lá eu boto... Aí ali, ó, onde tá IMG SRC, tu vai botar required, daquele jeito que eu botei ele. Required. Require. O item.image tu deixa igual, entendeu? Required. E aí eu boto... item.image. Só que daí desse jeito tu não vai conseguir usar as que tem link, entendeu? Vai ser sempre usar as que estão dentro do assets, entendeu? Sim. Item.image, aí eu não é? boto aspas? Não, sem aspas. É uma variável, né? Item. Que lá em cima foi com aspas. Item. Aí. Tem que ver o que ele está reclamando ali. Legal, salvei meu arquivo. Automaticamente o VS Code vai entender. Já entendeu que tem uma... Ele está reclamando alguma coisa. Vai dar BO. Esse arquivo já entende que tem uma alteração. Aqui, ó, deve ser por causa desses outros aqui que não estão. Ele tá reclamando da maneira que foi escrito ali. Eu não sei o que é. Bota ali em cima, vamos ver. Não, bota o mouse em cima que ele vai te dizer o que é. Backup é o ponto de restauração. Vamos pensar dessa forma para ficar mais fácil de entender, tá? O que são esses commits? Commit nada mais é do que... Botou aspas no fim. Isso. No fim, botou aspas. SRC, aí igual depois de Ricardo. Claro. Aspas lá no fim. Marcar pontos em que você tá. pode voltar nas alterações. Pensa dessa forma. Só
Tá. E aí, quando eu faço Agora foi. o que eu quero dizer é, cara... A Michelle tá ligada, né? Aham. Tá aí escondidinha ali, mas tá ligada. Aham. Então, pensar que você está trabalhando em um projeto. É um checkpoint, ótimo. Os outros vai dar erro, tá? Só pra avisar, os do link. Sim. Fica mais fácil, tá? Vamos pensar Ah, os Só pra outros ver se daí vai... só funciona com uma imagem. Não, é que as outras eu mantive o link, né? E não vai funcionar, só que eu botei a imagem da pastinha. Mas estourou o erro aí, tá? Eu fiz e desfiz todos os códigos que eu tinha feito porque deu erro. Tá fazendo. Mas Só copia e cola ali para os outros ali. Aí o endereço da imagem. Deletar uma linha ou alguma coisa que você fez, você provavelmente vai perder ela. Você criou lá toda uma sessão lá no arquivo Word, por exemplo. Olha, a Michelle me dando uma pressão mais cedo. Não, tem que ter mais aula. Faltou uma vírgula aí. A vírgula. E aqui. Não, as coisas ficam na frente da tela, tu não enxerga direito. Não vê nada. No momento daquele checkpoint, tá? Isso é um commit, beleza? Então, o que você está fazendo você está, de fato, armazenando as alterações e guardando... As alterações. Isso para a gente mesmo salvar aí de erros que a gente comete, Vamos ver. Então, se não der certo, depois a gente vê isso aí, tá? Só pra gente conseguir seguir. Mas é isso aí, foi o jeito. Eu tô fazendo o meu site, daí eu caí nesse mesmo problema aí. Aí eu resolvi isso ontem. Entendeu? E foi assim que eu resolvi. Não sei se foi, porque ele tá processando aqui. Não, ele vai processar. Talvez ele estoure erro na hora de renderizar lá. Entendeu? Então, assim, vamos colocar uma descriçãozinha aí, minimamente entendível. Você tá com dois abertos, né? Fecha um deles para ficar acumulando aí, tá? Aqui é criar teste, ou teste criado, melhor Não foi. Acho que ele não terminou de processar, na verdade. Aqui eu só apertei um Ctrl Enter, ele só está me perguntando aqui. Deu erro, hein? Se eu quero fazer o state dos arquivos, eu não vou passar por isso para não bagunçar muito a cabeça. Ele deu um warning, critical dependency, the request of the expression. Tá dando erro no require ali, tá? É alguma coisa ali. Não é porque a foto dela tá com .src, é só com um ponto. Vocês também, quem não definiu o git, a gente tem que definir o username. A foto ali, aqui? Não, é que nesse caso aí precisa ser assim para poder chamar alguma coisa dentro do o asserts ali, asserts, ele tem que ser um ponto só quando tá no PPT, que é um caminho, uma página. Não sei, tá? Porque que? eu acho que não é ponto assets, porque não tá na raiz. Seria se tivesse na pasta app.view, mas ele tá na produtos. Então ele tem que sair uma pasta e entrar em outra. Faz o seguinte, Paula. Vai lá no navegador. Botão direito na tela. Inspecionar. Beleza, abre esse cara e aí a gente vai colocar aqui o git. A gente vai ver o erro. Vai no console ali. Aqui como global, que aí todos os meus commits vão conter esse meu e-mail, esse meu username, que é quem usa aqui no console mesmo. Calma aí. Console. Tá. Ali. E aí eu vou colocar... Cannot find modes. Ponto. Tá, ele tá dando erro na hora de dar o require mesmo ali. Sobe ele mais um pouco. Legal. Então, ele vai gravar meu username e agora eu vou gravar o e-mail. Tá? Então, alguma coisa com aspas simples, aspas duplas, entendeu? É alguma coisa assim lá no require. Esse é o que tá dando, que tá pegando. Tipo, a gente tá subindo lá. Faz o seguinte, ó. Faz direto, tá? Tira esse item, ponto image. Beleza, tá registrado em meu username. E aí bota aspas simples. E bota o endereço aí. Mas o commit tá copia lá de baixo. na minha máquina. Entendam isso, tá? Quem ainda não mexeu com esse cara, eu tô marcando esses checkpoints ainda na minha máquina. E daí se funcionar é só uma questão de ver... checkpoints. Então, se alguém clonar esse repositório agora... Aí tá processando. Exatamente igual. Então, aqui, ó. Ele continua exatamente a mesma coisa. Não tem um arquivo teste aqui.
Bebam água. Ok. Vamos lá. Então agora a gente vai fazer sync. O que esse sync faz, no fim das contas? Ele vai fazer o pull, pegar tudo que tem de alteração de lá, Agora do foi. servidor, e enviar Tem que para ver, então, o detalhe ali de como é que copia com tentar com as outras aspas, alguma coisa poder ver assim. as nossas alterações lá. Legal? Além disso, pegar as alterações se alguém fez alguma alteração no repositório. Beleza? Tirar aqui? Esse sync, ele tem que só Tá tomar no cuidado mudo aí, eu acho. se você não quiser puxar alguma coisa para o servidor, mas por enquanto você não precisa se preocupar com isso. Tá? A gente está estruturando todas as tarefas de forma que elas não gerem conflito. Então não tem problema você pegar o que os outros mandaram, o que você está fazendo e tudo mais. Legal? Eu vou mostrar as coisas. Ela ia todo mundo ferrado. Beleza? Então, a gente vai mandar lá para mim. Beleza. Então foi lá o servidor, você vai aqui, lá no meu GitHub, vai ter o arquivo teste. Voltei. Agora tu. Peraí que eu encostei aqui, ó. E a explicação sobre o Git. E aí eu desliguei sem querer. Tiro aqui o compartilhamento, então? Vai ter marcha. Vamos imaginar aí que estamos trabalhando no mesmo projeto. Então tá, galerinha. Bom, tu conseguiu, acho então, criar o formulário ali. Eu vi que tu criou um formulário inline, né? Ela, horizontal. Trabalhando no projeto, tá? Beleza. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer junto, tá? Porque eu ainda não montei essa parte. Mas a gente vai montar junto a parte de validação de formulário, certo? Então, vamos lá. Eu vou ver aqui. Deixa isso aqui. Tá. Deixa eu abrir o projeto aqui. Estou com 1 bilhão de coisas abertas. Vamos, gente. 1,5 bilhão, mais ou menos. Tá. Vamos lá. Compartilhar. Share screen. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, gente. A gente parou na parte de cadastro de cliente. Eu criei uma tela chamada cadastro de cliente. Eu vou iniciar aqui para a gente ver em que pé que a gente estava, tá? Esse é aquele projeto lá do GitHub. Não sei se vocês copiaram de lá. Eu subi. Não copiei. Cada branch a gente vai trabalhar exatamente. Porque a ideia é baixar aquele projeto que está lá, porque é lá o que vai estar sempre mais atualizado e trabalhar em cima dele, entendeu? Que eu criei no GitHub. Deixa eu 80. Bem-vindo, né? Cadastre-se. Aqui também, lembra? Viu que está aqui em cima, não está lá no canto direita? É justamente por causa dessa versão do Bootstrap. Pode ver que aqui também está, ó, 5, 4, 5, não sei o quê. Deixa eu até pegar no chat aqui o que eu tinha mandado. Cadê o negócio? Achei. Aqui é o 462. Bootstrap 462. Uhum. Tranquilo, que o meu é rapidinho. Eu vim aqui. npm install de novo. Pode ver que eu sou dinossauro, tá? Eu gosto de escrever tudo. Eu não uso os atalhos. Eu boto npmi, npms. Tá? É mais fácil para mim aprender assim. Eu não esqueço. Beleza. Oi.
Run dev. Building. Eu tô fazendo meu site, eu já fiz o 80% dele. Um view de ontem, eu fiz ontem. Com view. E 80% dele já botei no GitHub Pages lá. É a vida. E a página feita no Vue ali, consegue carregar ela direto no GitHub Pages? Sim, porque na verdade, quando tu... Só pra vocês verem aqui, ó. Quando tu builda ele, tá? Aham. Cadê? Ele gera isso aqui, ó. Ele gera um arquivo HTML e uma pasta estética que só tem JavaScript e CSS. Não, porque as que eu fiz no React, teve uma que eu consegui fazer isso aí e botar no GitHub, e a outra eu tive que pôr no... esqueci o nome do negócio lá. No servidor lá, para... Não abriu pelo GitHub Pages. Estranho. Oi? Se eu construir um site com o Vue, eu consigo fazer ele rodar na internet sem ter que pagar os estadia. Ah, sim, sem pagar hospedagem. Estadia. Hospedagem, estadia, sei lá como é que fala. Sim, consegue em alguns casos, tá? Mas geralmente não vale, é só para teste. Por exemplo, aqui o meu, ó. Eu tô montando ele tá lá na página do GitHub, né? Mas, tipo assim, ele não me dá muita solução, assim, não tem o back-end, sabe? É tudo JavaScript e HTML, simplão, assim. Tipo, mas com o isso aqui é feito com Vue, exatamente. Isso aqui tá com Vue. Tá? Ele foi feito todo em Vue. Tu disse que o nosso formulário ele vai ser assim, ele vai ser validado, né? E para ser validado ele precisa do back. Mais ou menos, assim. Não, tá, vamos lá. Duas coisas. Coisas distintas. Todo formulário, para nível de segurança, ele precisa de duas validações. Tu vai validar ele no front-end primeiro, antes de enviar, e depois tu vai validar ele no back-end de novo, tá? Por quê? Porque o front-end o cara consegue burlar, né? Back-end não. Mas nesse caso, por exemplo, tu não vai fazer um e-commerce que precisa de várias validações back-end e colocar num negócio gratuito tipo GitHub. Não dá, entendeu? Não tem como. Agora, um site, por exemplo, que é uma landing page, né, que tem só informações, basicamente. É HTML, JavaScript, CSS, não tem back-end, entendeu? Então, é tranquilo de colocar lá. Mas eu preciso de um formulário para cadastrar alguma coisa. Existem alguns serviços gratuitos que tu consegue fazer isso, tipo o MailChimp lá, que tu consegue mandar direto para eles. Ou tu pode criar um formulário que manda direto para o teu WhatsApp, entendeu? Que aí não precisa nem de back-end, ele vai direto, usa o próprio negócio do WhatsApp. Então, existem várias opções aí, que tu não precisa usar o back-end direto. Para alguma coisa profissional, tu vai ter que pagar, não tem que fazer. Não tem jeito, entendeu? Vai ter que pagar uma hospedagem, uma coisa assim, para poder botar ele no ar, né? Por exemplo, o e-commerce, né? Para criar um e-commerce, tem que fazer gratuito, né? Porque exige muito processamento de back-end. Entendeu? Fica já... Então quer dizer que um site para um cliente, se ele quiser fazer tipo um site de venda dos produtos dele, eu tenho que contratar. Na verdade, é assim, ó, qualquer coisa que tu for fazer para o cliente, ele tem que contratar uma hospedagem, tá? Esses negócios gratuitos que tem é só para nível de estudo, entendeu? Tu não vai colocar um site profissional numa coisa gratuita, até porque eles não garantem que vai estar sempre online. Tu não tem essa garantia, entendeu? Então, por exemplo, esse GitHub Pages fica ali, vai ficar @GitHub a vida inteira. E entendeu? Ele não faz a parte do back-end, ele faz só a parte do front-end, é isso? O qual? Isso. O Vue é só front-end. Ele é um framework front-end. Ele vai servir só para construir as telas e outras coisas, mas back-end não. Ele não vai conectar no banco de dados, por exemplo. Ele não vai manipular arquivo, entendeu? Ele não vai fazer validações que não podem ser interferidas, né? Então é front-end.
Isso, se eu A gente estudasse faz o esse tracking Java, pra gente, a gente vai ver eu como que conseguiria fazer os dois evita conflito nesse tranquilo. caso. Porque, Sim, eu acho que a gente está com uma mais falha pra de frente, a gente comunicação, pode, porque assim, a gente às vai aprender o vezes, back-end criar também, arquivos com o mesmo nome, só por que com exemplo. E aí, Node.js, sabe, não com tem Java, duas pessoas trabalhando no projeto, eu e mais alguém. tá? Eu A gente tenho vai aprender na bastante próxima aula, já é back-end, já. Eu vou começar a falar de API, a gente já vai montar um projetinho em Node e já vai começar a fazer isso, entendeu? Que agora a gente está falando só de front-end, mas a gente vai falar de back-end também. A gente vai falar de banco de dados também, entendeu? Vai ser Interessante. completo. Consegui responder a tua pergunta? Shelly? Sim, conseguiu sim, era só isso. Tá. Beleza. Então, gente, ó, aqui eu já atualizei o Bootstrap, ó, pode ver, tá? Aí tem ali, né, os menuzinhos e tudo mais. Esse aqui é o formulário que a gente criou aquele dia, né? O que eu vou fazer agora? Eu preciso validar esses campos, né? Pode ver que até se eu colocar, ó, se eu botar required no próprio elemento, o navegador faz essa validação para mim, né? Só que eu não quero que o navegador faça isso para mim. Por quê? Primeiro, porque eu não consigo controlar qual é a mensagem que ele vai exibir, certo? Fica aquela coisa ali esquisita. Pode ver. Olha. Preencha este campo. Eu não sei lá, se eu abrir em outro navegador, vai ser outra mensagem. Vai ser outro formato, né? Outra cor, outro tudo. Então eu não tenho controle sobre nada disso. Outra coisa, eu só consigo fazer validações básicas, né? De obrigatório ou não obrigatório, se é e-mail ou não, que é o que o navegador entende, né? Até tem algumas outras validações depois do HTML5, mas cada navegador vai tratar de um jeito diferente. Então é complicado tu deixar isso na mão dele, entendeu? Então por isso que a gente tem as nossas próprias validações, a gente não deixa isso a cargo do navegador. Outra coisa, o navegador ele só consegue validar no evento onSubmit. Então se eu clicar aqui, submeter o formulário, aí que ele valida. Mas, por exemplo, ele não valida enquanto eu estou digitando. Ó, eu não botei o e-mail válido, ele não validou. Ele vai validar só depois. Ó. Então, não é interessante que o navegador faça isso para a gente. É interessante que a gente tenha controle sobre isso. Beleza? Como é que eu faço isso? Cara, eu na outra aula eu ensinei, né? Eu expliquei que dá para fazer na unha. Posso criar um script aqui. Vou lá, verifico se o nome é igual a Clayton, se não está errado. Aí eu faço uma outra função para validar se é e-mail, faço uma outra função para validar CPF, alfanumérico. Cara, tem um monte de validações que dá para fazer. Só que, né, a gente está aqui para não quer sofrer, né? Pra ficar pensando e quebrando a cabeça nisso não faz o menor sentido. Então, tem algumas ferramentas, tá? Que ajudam a resolver isso. Deixa eu queimar. Até me assustei aqui. Ajuda a resolver isso, tá? Uma delas, que é a que eu mais utilizo, eu acho que funciona super bem e é simples, é a V-Validate. V-Validate. Vocês estão vendo aí? V-Validate. Tá? Importantíssimo. Nós estamos utilizando a versão 3 do V-Validate, tá? Se vocês derem um Google só V-Validate, ele vai para outra versão. Ele vai te levar para uma... Oh, que loucura, eu botei V-Validate. Validate. Ó. Se você der só um Google, ele vai para a versão 4 lá, ó. E essa versão 4 não é compatível com o que a gente está usando, certo? Por quê? Porque o Vue 4, desculpa, o Vue Validate 4 é feito para a versão do Vue 3. E aí vai dar BO. A gente está usando a versão do Vue 2 para poder usar o Bootstrap. Enfim, eu expliquei tudo isso nas outras aulas já. Então a gente vai usar o Vue Validate versão 3. Belezinha? Tranquilo até aqui? Tá. Legal. Antes da gente instalar e tudo mais, eu vou mostrar como é que ele usa, como é que ele funciona. Tu vai botar isso aqui em volta do teu campo, esse provider que eles chamam, e vai botar as regras aqui, ó. Tá vendo ali? Não sei se está pequeno. Ó, rules. Aí aqui tu consegue botar todas as regras que tu quer. Oi. Não, tá dando para ver ali. Tá, beleza. Aí aqui, ó, aí ele vai validar alguma coisa aqui. Acho que o meu teclado parou de funcionar, gente. Peraí. Não, tá funcionando. Ó.
Even número. Even é par ou ímpar? É. Quem tá validando se é par ou ímpar. Então, é uma regra que ele tem ali. Tá? E o bom é que ele já bota, ó, o texto ali, ó, do jeito que a gente quer. Tá? Isso aqui, em conjunto com o Bootstrap, funciona que é uma beleza. Tá? Então, vamos lá. Vamos instalar ele aqui. Padrão, como a gente já conhece, né? Vamos lá. Viva Validate, versão 3, save. Vou instalar ele. Você não tem noção de como esses negócios ajudam. Tá? Aí, seguindo aqui, tá? Ele tem as opções. Vamos lá. ES6 é o que a gente utiliza, né? Então, lá no arquivo main.js, eu tenho que importar ele. Vou até botar antes desses outros aqui. Ele deixa provide, extend, é o que ele precisa. Ah, na verdade, isso daqui, esse extend, que nesse caso a gente nem vai usar nada, tá? Porque esse extend é para quando a gente quer criar nossas próprias regras. Por exemplo, aqui ele tem um extend, aí ele criou uma regra chamada secret, e aí ele faz um teste e tudo mais. A gente não vai utilizar isso. Aí a gente vai aqui. Registra de forma global, né? Deixa eu provider. E aí aqui a gente vai usar o nosso exemplo aqui. Vamos botar aqui. Nosso cadastro cliente. A gente tem o e-mail aqui, né? Forma input e-mail. Vou botar aqui embaixo. Depois a gente vai usar em conjunto, tá? Com os elementos do Bootstrap. Model, form.email. Essa regra aqui não existe, né? Vou botar aqui e-mail. A gente consegue ver quais regras a gente quer, né? Ó. Available rules. Todas as regras que existem. Tá? Vamos achar aqui uma. Rules. Tá. Tem várias aqui. Vamos ver. Alpha. Não tem alfanuméricos, ou seja, não, ó, se eu botar qualquer número, ele não deixa. É só alfanumérico. Se eu botar caractere especial... Ui, o que eu fiz aqui? Ele não deixa, tá? Porque é só alfanumérico. Então vamos fazer esse teste aqui. Beleza? Vamos ver se funcionou, né? Não testei ainda. Mas aí ali ele não vai conseguir pôr o arroba, né? Isso é porque eu só botei o exemplo, né? Ah, tá. É só para ver se vai funcionar mesmo. Sim, porque o arroba é alfanumérico.
Ó, não tá funcionando, ó. Vamos ver que se estourou algum erro. Ó. O validador alfa não existe. Tá? Ele não encontrou a rule alfa. Por algum motivo aqui. Vamos ver. Importing the rules. Ah, tá aqui, ó. Ah, isso daqui deve ser algum jeito, deve ter uma maneira de fazer de um jeito melhor, tá? Tem que estar importando todas as regras, certo? Vamos lá. App. App também. Required mail. Eu quero o alpha, né? Na verdade. É alpha, né? Alpha. E o extend que não tem ali, né? Que eu fiz isso aqui. Não... Extend. E aí tira isso aqui. Vamos ver o que ele diz lá no site. Tá? Estendeu. Invalidate, rules. Tá. Tá, beleza. And then you can use do imediatamente, tá? Então, ou seja, ó, eu estendi, eu consigo utilizar a regra ali. Agora, em teoria, é para funcionar. Ó, feels not valid. Tá? Tem uma maneira de colocar aqui, eu não me lembro agora como é que é, eu coloco o nome do campo ali. Vamos ver aqui, eu tenho uma cola. Aqui, ó. Esse aqui eu nem... Vamos voltar lá, cadastro cliente. E-mail informado. Ó. Mas a gente tem um outro problema, né? Tá em inglês, né? Ele tem, tá? O negócio de bloqueio. Localization aqui, ó. Então eu consigo importar, tá? Quais a linguagem que eu quero. Certo? Aí eu dou aqui, ó. Eu até tenho a colinha aqui também. Mas é importante esse localize aqui e dizer qual é a linguagem. Se eu não me engano, sempre vem o PTBR, já está inserido ali, tá? Aqui, ó. Não é aqui. Validations. Aqui, ó. Lembrei que isso aqui eu faço, ó, gambiarra para importar todas as regras, para não ficar importando uma por uma. Tá? Vou até botar isso lá. É chato, né? Chatão ficar importando todas as regras. Um por um. Import messages. Uhum. Isso aqui já. Eu vou fazer tudo. Aí você fica gravado, é só copia depois. Uhum. Vamos lá. Vou fazer uma bagunça aqui, mas em seguida eu já arrumo, tá, gente? Vamos lá. O extend já tem.
Daí o rules é esse aqui. Vou tirar daqui, vou botar aqui. Então, importo todas as rules. Tá ali. Tá? Todas as messages. E aí a gente faz isso aqui. Aqui ele tá fazendo o quê? Ele tá percorrendo todas as regras, tá, gente? Todas. Daí, para cada regra, ele tá adicionando a mensagem, né, que tá dentro de messages aqui, para aquela regra específica, que é em português, né? Então, é isso que ele faz, ele tá traduzindo, basicamente. Aí aqui eu tenho que adicionar o configure também. O que que eu... Isso aqui, tá, pessoal? Esse aqui é para dizer quais classes CSS ele vai utilizar para cada tipo de erro. Certo? Então, tipo, se é válido ou inválido, ele utiliza essa classe CSS que o Bootstrap utiliza. Então, quando tu bota isValid ou invalid, ele bota para vermelho ou verde e tal. Então, isso ajuda bastante. O que ele está gritando aqui agora? Isso aqui não precisa. Vamos salvar. Ó. Viu só? Ele adicionou ali a mensagem deve conter somente letras, certo? Aí vocês conseguem ver todas as regras que tem disponíveis aqui. As regras básicas é obrigatório não, né? Então, vamos lá. Daí é só botar required. Acho que é só isso mesmo. Vamos ver aqui. É, required. Aqui no nosso caso é required e-mail, né? Vamos lá. Aqui. Cadastro cliente. No nosso caso aqui é e-mail, né? Aqui, pelo provider. Aqui. Isso aqui dá para entender até agora o que eu estou fazendo aqui, gente? Basicamente, eu só instalei a Sim. biblioteca. Basicamente, só instalei a biblioteca e estou utilizando ela. Ó. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, ele não está no form group. Vamos ver aqui. Se eu botar isso aqui, ó, dentro de um form group, ele vai ficar mais bonitinho. Eu já me atento nos detalhes aqui, tá? A questão das classes não está funcionando aqui, tá? Por algum motivo, vamos ver. Vamos inspecionar ali. Good text. Ele não está alterando, adicionando a classe dirt ou no dirt lá, aquela coisa toda que a gente tinha feito lá na configurações. Mas isso aqui é o de menos, tá? A gente consegue mexer de boa depois. Tranquilo, Michele, tá por aí? Tranquilo até aqui? Tá sim, tranquilo. Alguma Oi? coisa tem que ficar com dúvida, pergunta. Ai, ai, ai. Alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver minha colinha.
Uhum. Aqui, ó. Esse que eu tinha colocado antes no tempo. É coisa pra caramba, né? Mas enfim. Gente, a questão do formulário é essa, tá? É botar todos os campos que a gente precisa, é isso que eu quero fazer agora, tá? É pegar todos os campos que precisa, isso aqui é tarefa, tá? Tipo, e cadastrar, criar o formulário de cadastro de cliente, como se o cara fosse cadastrado no nosso e-commerce. Todos os dados, telefone, e-mail, CEP, os dados de endereço, né? Essas coisas todas que precisa. Agora, eu quero falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre análise de sistemas e depois a gente volta para o sistema aqui, tá? Para a gente não ficar falando sempre a mesma coisa e ficar massivo. Beleza? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou criar um documento. Antes do Google. Muito bom. Vocês estão vendo aí? Sim. Isso. Ah, tô com o microfone na frente, não consigo enxergar. Por isso que os caras botam o microfone em cima, assim, né? Porque daí não consegue explicar. Tem que botar aqueles bracinhos, assim, o microfone aqui em cima. Vamos lá, gente. Vocês já ouviram falar de User Store? É o história de usuário. Tá? O que quer dizer isso? São documentos, tá? Onde que os analistas escrevem para dizer, né, de uma maneira mais macro, de uma maneira ampla, o que o sistema precisa fazer, qual é o objetivo do sistema. E a partir disso, a gente desdobra a tela, tarefas e coisas que precisam ser feitas, entendeu? A gente me dá 5 minutos que eu só vou encher minha garrafinha ali. A gente já volta aqui para falar sobre esse assunto, que eu vou ficar com a boca seca. Só um pouquinho. Voltei. Nem levei 5 minutos. Michele tá aí. Estás aí, estou preocupado com a Michele. Michele tá aí, Michele. Nós te invocamos. Deve ter aproveitado para ir no banheiro também, pegar água. Já ouviu falar sobre história de usuário, Paulo? Sim. User Stories. Ih, a Michele caiu.
Caiu. Caiu. Só não botou nada lá no grupo? Não tô nada. Ai, minha tela bugou de novo. Putz. Que loucura. Bom, quer alguma coisa, tem alguma coisa que tu queira ver aí? A gente podia aproveitar. Antes que eu falar esse conteúdo novo aqui. Com alguma dúvida A da... princípio, daquela parte que eu já tentei fazer, foram aquelas dúvidas que eu te perguntei. E do formulário, vai ser na hora de fazer que vai dar dúvida. Tá, não, beleza. Então, show de bola. Ah, o que que tu tá... Já tu começou a ver sobre back-end também? Node, alguma coisa assim? Sim, tu diz no caso daquele material que tu mandou? Na verdade, eu mandei material, mas eu quero saber se tu já viu sobre isso em Ah, algum lugar. Se tu já sim. sabes. Eu já, no caso, eu vi mais de back-end do Java mesmo, né? Mas eu tô fazendo um curso, que é aquele que eu fiz o React e Node. Uhum. E aí agora eu tô na parte do Node. Já desenvolvi ali aplicações, né, com o back-end Node, mas assim, fazendo junto. Nunca tinha feito o curso, né, visto detalhes e tudo mais. Tá. Só que Então, beleza. Então, a a próxima semana coisa que... passada eu tive que dar uma parada, não consegui dar conta muito nos cursos, que aí começou um projeto novo no meu trabalho ali, aí tem que estudar tudo, tem que fazer. E aí, tipo, faltou tempo para tudo. Mas projeto do quê? Aí Tu tá trabalhando do quê? eu trabalho para umas empresas de fora, né, que faz serviço de análise de marketing digital ali é Hum. difícil explicar, Do que? Tu olha o mas ROI, tu olha as campanhas, as paradas todas é assim? tudo que tu faz na internet ali, os anúncios do Facebook, do Insta, e agora eu consegui um outro projeto, no caso, que eu já fazia antes, que é pro Google, né? E aí consegui entrar de novo, só que aí no início tu tem que estudar tudo, cada tipo de tarefa que eles pedem, e é tudo em inglês. Aí, tipo, é demoradinho, né? Tu Até aí tu tu tem que trabalha, ler, aí tu tem que traduzir, às vezes, alguma coisa que tu não entende. trabalha com gestão de tráfego? É isso? Não é gestão de tráfego, na verdade, a inteligência artificial, Hum. a Tipo gente Pixel. ensina, a gente ensina o robozinho a trabalhar. Que Entendi. tudo, né, é isso que tu usa ali para fazer gestão de tráfego, para Uhum. ver se é conteúdo impróprio, tudo, né, Uhum. que eles analisam, passa por pessoas que pré-analisam, assim, para formar um entendimento para o robô, né? Sim, sim. Legal. Já faz uns 5 anos que eu trabalho com isso. Mas tu manja dos inglês? Tem vaga de inglês lá na parte comercial, lá da rede. Não falo, Então tá só bom. leio. Ah, tá, beleza. É, lá tem que ser fluente, né, no caso. Não, Ah, é tá aí, Michele. conversação. Michele, you are aí? You are there? Listening? A minha tela branqueou de novo. Agora. Eita, mano. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Mas tu está nos escutando? Sim, tô ouvindo. E tá vendo a tela? Não? Tô vendo também que tá em branco. Aqui? Tá vendo aqui? Beleza.
Então, gente, o que eu quero? Qual é a ideia, tá? Eu quero preparar vocês para entrar em qualquer equipe e entender as coisas que estão rolando, certo? Então, assim, não adianta eu ensinar só o framework ali, né? Vai adiantar, óbvio. Vai ser legal se souber só o framework, mas é interessante que vocês consigam entender o que está rolando na equipe, né? Imagina, vocês vão participar de uma daily lá e os caras vão estar falando coisas e vocês boiando, né? Não é legal. Então, assim, existe uma metodologia de desenvolvimento, né, de gestão de projetos, basicamente, que se chama metodologia ágil. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas, enfim, se não ouviram, procurem pesquisar sobre, que é interessante. Dentro da metodologia ágil, existem várias maneiras de tu trabalhar, né? Tem alguns conceitos e tudo mais. Tem Scrum, tem Kanban, tem, enfim, tem vários tipos de maneiras de trabalhar e não é isso que eu quero entrar no mérito. O que eu quero falar? Eu quero falar uma ferramenta que é muito utilizada nas equipes que se chama história de usuário. E vocês, para fazer freela, tá? É muito importante que consigam escrever uma história de usuário até para vocês mesmos. Para quando o cliente estiver falando o que ele quer que vocês façam, vocês possam escrever essa história de usuário e ficar muito claro, tanto para ti quanto para o cliente, o que vai ser feito e o que precisa ser feito. Beleza? Então, pensando nas equipes e pensando em freela, que, na minha visão, é a melhor forma de vocês ganhar experiência, tá? A história de usuário vai ajudar bastante. O que é uma história de usuário, tá, gente? Espera aí. Vou ter uma travada aqui. Tá. Uma história de usuário, ela literalmente, ela vai contar, tá, o que precisa ser feito em algum momento, tá? Então, existem a figura de ator, que é um papel dentro de um sistema, e uma ação. Então, vamos lá. Digamos que eu precise, tá, criar uma tela de cadastro, certo? Para um cliente dentro do meu e-commerce, certo? Que é o que a gente precisa agora. Como é que a gente escreveria essa história, né? É o user story, que é o seguinte, vamos lá. Como um cliente, isso é o ator, eu gostaria de me registrar no site para efetuar compras. Então, veja bem. Aqui ele botou menor. Coisa chata. Não sei como é que ignora isso, mas enfim. Bom, como um ator, quem é o ator? O cliente. Quais são as ações? Gostaria de me registrar no site para efetuar compras. Essa frase aqui já nos diz muita coisa, certo? Vamos lá, vou escrever uma outra frase. Como administrador do sistema, eu gostaria de gerenciar os usuários. Vou botar aqui melhor. Os clientes cadastrados. O que isso quer me dizer? O que a segunda frase quer me dizer? Alguém me fala aí? Que no caso ele vai ter acesso ao banco de dados ali e ver os clientes que estão cadastrados, administrar os dados. Uhum. Exatamente. Ó. Por exemplo, a primeira frase diz o seguinte: bom, cara, como um cliente, eu preciso ter um cadastro de clientes. Então, se eu pensar no banco de dados, eu vou ter uma tabela de clientes, já sei por aí, que vai precisar disso. Eu gostaria de me registrar no site, ou seja, precisa ter uma tela onde ele consiga se registrar, certo? Para efetuar compras, ou seja, o cara só pode efetuar compras estando registrado. Então, essa frase me disse várias coisas, né? Eu vou ter que ter um sistema de login, né? Enfim, a segunda frase, como administrador do sistema, eu tenho dos sistemas, né? Isso o Google não me corrige, né? Ainda vou escrever sistema errado ainda. Ó. Como administrador do sistema,
Ou seja, eu preciso ter um cadastro de administradores, certo? Em algum lugar. Ou vai ser uma tabela de usuários que vai ter tipos, né? Tipo cliente, tipo administrador, ou vai ser uma tabela separada só para os administradores. Eu gostaria de gerenciar os clientes, ou seja, vai ter que ter uma área de administração onde ele vai conseguir listar todos os clientes que estão cadastrados. Ele quer gerenciar, né? Então, quando a gente fala gerenciar, é o CRUD, né? Editar, update e tudo mais. Certo? Então, por exemplo, se eu disser isso aqui, ó. Como gerente de logística, eu gostaria de visualizar todos os pedidos pagos e seus respectivos itens organizados por CEP. O que essa frase está me dizendo? Cara, esse cara aqui, ele não é um administrador, ele não vai ter os mesmos privilégios de um administrador, ele também não é um cliente, ele é um gerente de logística, ele é um outro ator. É um cara que vai ficar separando os produtos lá, né? Bom, eu gostaria de visualizar todos os pedidos, ou seja, vai ter que ter uma tela de visualização de pedidos. Porém, essa tela é somente para os pedidos pagos e que eles, né, tem que mostrar os itens desse pedido e organizar isso por CEP. Ou seja, vai ter que ter uma tela específica para o gerente de logística. É isso que essa frase me fala. Ah, mas eu posso botar tudo numa tela só? Pode, vai da tua arquitetura daí. E o tech lead, as coisas vão se reunir, o arquiteto, vão decidir como é que isso vai ser feito. Certo? Mas a história de usuário é para isso que funciona. Né? Ela pode ser bem simples, tá? Ou pode ser mais completa. Por exemplo, está no site para efetuar compras me registrar no site para efetuar compras, considerando os campos no formulário ou no arquivo em anexo. O que quer dizer isso? Pode ter, por exemplo, aqui um documento onde diz todos os campos que precisa ter nesse cadastro de cliente, e ali todos os campos que precisa, se é obrigatório ou não, quais são as regras que vão ser aplicadas naquele campo, certo? Ou eu posso escrever essa frase assim, ó. Considerando que somente o campo CPF é obrigatório. Isso, no caso, poderia ser num diagrama de atividade também, né? Ou não é a mesma coisa? Não, é que as atividades saem daqui. Por exemplo. E daí tu vai fazer o diagrama. Então. Isso, vão ser vários documentos, certo? Então vai ter lá a história de usuário cliente, história do usuário administrador, história de usuário. Aí vai ter todas as histórias. O que quer dizer uma história? Tudo o que aquele usuário precisa fazer. Entendeu? Todos os atores. Beleza, aí a galera vai fazer isso que a gente está fazendo agora. Vai ler a frase e vai dizer, cara, ó, para isso eu preciso criar um formulário de cadastro de cliente. Bom, daí isso é uma tarefa. Criar um formulário com os campos, tá. Isso é uma tarefa. Criar uma API no back-end para receber os dados do cliente. Criar uma tabela XYZ no banco de dados para guardar os dados do cliente. Ou então criar 2 tabelas, 3 tabelas, depende de como é que vai gerenciar essas informações. O cara pode ter mais de um endereço, né? Então, vai ter uma tabela, todos os endereços associados a esse cliente. Então, assim, aí que vai se desdobrando tarefas, e a partir das tarefas é que tu vai ver a parte técnica, entendeu? Vamos lá. Tem a história do usuário, que é uma visão macro. A partir dessa história geram tarefas. Depois dessas tarefas, o Tech Lead vai se reunir com um time e vai decidir como que vai ser feito cada coisa. Entendeu? Basicamente isso. Tá?
Dependendo do formato da equipe, o arquiteto que faz isso, né? Que decide como é que as coisas vão ser feitas. Ah, vão ser tais tabelas, então não sei o quê, vai ser uma API, vai ser, enfim, tanto faz. O arquiteto se reúne com o team lead, né, com o tech lead, e aí ele repassa para o time. Ficou claro isso? Gente, cara, isso aqui realmente vocês devem entender bem, tá? Como é que funciona isso. Porque quando um cliente chegar para fazer um freela com vocês, isso aqui vai ser um salvador. Tá? Porque se escrever nesse... Oi, Michele, fala. Isso tem nos vídeos de lógica de programação. Isso tem no quê? Nos vídeos de lógica de programação. Primeiro Não, é isso, não, isso lógica. daqui... Não, isso aqui não tem a ver com a lógica. Isso aqui tem a parte mais a ver com a análise de sistemas, tá? Isso daqui é uma técnica de análise de sistemas, que é para tu conseguir organizar. Tu imagina que tu vai fazer um sistema para uma empresa gigantesca, que tem vários setores. Contas a pagar, contas a receber, RH, logística. Cara, tem setores pra caramba dentro dessa empresa, né? E cada setor tem outros setores dentro delas. Então, como é que tu vai organizar toda a informação que tu precisa para fazer o sistema para eles? Entendeu? Isso é uma das maneiras. Essa é uma das maneiras. Tu vai chegar lá, vai falar com o setor fulano. Ah, eu tô aqui no setor de RH. Cara, quais são as posições que vocês têm? Ah, eu tenho analista, tenho a chefe, tenho não sei o que. Isso são atores. Cada posição dentro da empresa é um ator. E aí tu vai perguntar para a pessoa, tá, o que que tu faz? Tá, faço isso. Ah, legal. Mas o que que tu precisa fazer? Qual é o teu dia a dia? Né? O que que é imprescindível? O que que é obrigatório para ti e tal? Ah, legal. Precisa ver tais informações, precisa disso. E aí tu vai escrevendo as histórias de usuário, entendeu? É isso que o analista faz. E muitas vezes o arquiteto faz isso, o arquiteto de software. Tá? O arquiteto de soluções, ele é muito nesse ponto, assim, de entender o processo para então depois criar a solução daquele processo, entendeu? Então, e é isso que dá os BO sempre, tá? Quando dá falha de comunicação. O cara quer A, tu entrega B. E o resultado é C. E aí ninguém fica feliz na história. E para freela, isso é importantíssimo. Na empresa é suave, alguém já fez isso para ti. Mas quando tu vai pegar algum projeto, é terrível. Tá? Se tu entender errado, alguém vai se dar mal. Entendeu? Ou tu vai trabalhar mais, ou o cliente vai ficar insatisfeito, entendeu? Vai entregar alguma coisa que ele não quer. Aquém do que ele... Pior do que ser menos é ser o contrário, tá? Né? Tipo, não entreguei menos do que ele queria. Beleza, tu pode fazer. Agora, eu tive um trabalhão e não é nada do que ele queria. Ele queria o contrário disso que tu fez. Aí te ferrou, porque tu vai ter que desfazer tudo e fazer tudo de novo, né? Então, por isso que eu resolvi falar isso. Porque hoje eu tive uma situação assim, presa, vi acontecendo, não foi comigo. Né? E eu vi, cara, não tinha esse documento, não tinha uma história de usuário escrita. Era tudo de boca. Ah, o cara me falou tal coisa, mas outro falou fulana. O que era de fato, entendeu? Então, se tivesse utilizado qualquer documentinho assim, já resolvia. Tarefinha é fazer as histórias de usuários do e-commerce que a gente vai criar, tá? Tem 2 tarefas já aí. Primeira tarefa é fazer aquele formulário. Validates. Criar os campos de formulário, tá? E com os validates. E a segunda tarefa é criar a história de usuário. Lembrando, a história de usuário ela pode ser bem macro ou ela pode ser bem detalhista, não importa. Vai da maneira como o analista quer escrever. Entendeu? Ele pode, inclusive, o analista ele pode dizer quais são as regras de validação dentro do documento. Ele pode dizer qual mensagem tem que ser dita quando o cara botar o usuário sem errado, por exemplo. Tá? Por quê, gente? Por exemplo, um sistema de login, ele pode ser extremamente simples. O cara lá, o usuário e senha, mandou, validou, libera acesso. Isso pode ser muito simples. Ou então pode ser uma coisa muito mais complexa, né? Do tipo, botou o usuário e senha, o cara tem que receber um código no celular, aí recebeu o código, esse código tem que valer tanto tempo, e aí o cara botou o código, validou, essa sessão dele, essa permissão vai valer tanto tempo, entendeu? O cara só pode acessar se tiver na região XYZ, entendeu? Ele só pode ter um usuário dele por vez, então se ele está logado em outro lugar, ele não pode logar nesse. Então, o sistema de login, só dando um exemplo, tá? Pode ser tão simples quanto bota o usuário e senha e acessa,
ou pode ser algo bem mais complexo, como isso que eu falei agora. Então, por isso que tem que ter essa história de usuário. Entendeu? Porque tu vai perguntar pro cara, porque o cliente ele vai te dizer assim, eu quero um sistema de login. Ah, legal, tá bom. Ah, mas o que tem que acontecer? Né? Qual é o objetivo? Enfim, qual é o passo a passo? Então, esse é o ponto, tá, gente? Eu já me ferrei porque eu fui fazer uma loja, um e-commerce para uma gráfica, isso há um tempo atrás, há uns bom tempo, uns 5, 6 anos, tá? E eu achei que era um e-commerce como qualquer outro. E não é. Tem N coisas diferentes, muitas coisas diferentes. Muitas mesmo. E eu não fiz a história de usuário. Me ferrei. Que eu botei lá só cadastro de produtos. Essa coisa, esqueci de dizer que cadastro de produto tinha versão, tinha tamanho diferente, papel diferente, corte diferente, tinha N variações para o mesmo produto e combinações que poderiam ser feitas e outras que não poderiam ser feitas, e eu tinha que validar isso no e-commerce, entendeu? Assim, tinha a questão de validação de arte, eu nem sabia que precisava disso. Então, o cara seleciona o produto, aí tem que ter uma outra tela para selecionar a arte, aí tem que validar se está certo, se não está. Então, assim, era um negócio muito maior, mas muito maior do que eu imaginei que era e acabei me ferrando. Eu cobri barato, né? Barato, entre aspas, né? Cobri o valor de um e-commerce e eu devia ter cobrado, tipo, 3, 4 vezes a mais. E eu não fiz essa análise aqui. Se eu tivesse feito desse jeito com o cliente junto, isso aqui é feito com o cliente, tá, gente? Se eu tivesse feito com o cliente, eu teria entendido melhor o processo e não teria me ferrado fazendo um monte de coisa. Ficou clara a necessidade? Eu estou repetindo isso porque eu quero que vocês façam isso. Se você chegar numa empresa que não tenha isso, desconfie, porque vocês vão ter problemas. Tá? É complicadíssimo isso. Beleza? Belezinha, belezinha? Shelly? Oi? Perfeito, ficou claro. Tá, tô bem, tô bem. Ok, Então, não tá legal. entendi. Não, falou que tá perfeito, ficou claro. Eu falei, então, Ah, tá. tô no lucro. Gente, olha só. De conteúdo, tá? É o conteúdo que eu tinha para passar hoje. A gente pode avançar mais conteúdos. O problema, tá, é que eu tenho receio de ficar empilhando coisas na cabeça de vocês e vocês ficarem travados e não conseguir sair do lugar. Certo? Então, assim, a gente tem a história de usuário para fazer, a gente tem um formulário para criar, certo? Ainda tem mais coisas para fazer no front-end, mas o que eu quero fazer, tá? Na próxima aula nossa, a gente vai rever isso aqui que a gente fez hoje, certo? A gente vai criar juntos daí todo o formulário, né? Enfim, que vocês criaram aí também, a gente vai ver junto. E já vai começar no back-end. Vai começar no Node. Aí, conteúdo pesado. Vamos falar de Aí API. o bicho vai pegar. Por enquanto a gente está usando um frameworkzinho e tal, tá tudo mastigadinho, né? Eu vou começar a falar de back-end, eu vou falar também, ó, vou falar de back-end e vou falar de banco de dados também. Já vou começar a falar em SQL, linguagens, vou falar de bancos relacionais e não relacionais. Então, isso vai ser uma aula bem comprida, certo? Provavelmente a gente vai passar mais de 3 horas estudando sobre isso. Um outro ponto que... Porque gente, eu vou o seguinte, eu vou parar de gravar, depois qualquer coisa eu volto a gravar, tá? Só para não ficar um vídeo que tem assuntos muito aleatórios. Pera aí. Beleza. Outro ponto, a gente vai ter que talvez transferir essa aula de sábado para sexta, não sei se vocês podem. Sexta daí, por Sexta de quê? noite. Sexta de noite, isso. Michele, como é que tá para sexta de noite? Pra mim pode ser. O meu problema é o final de semana. Final de semana é mais complicado. Talvez a gente possa até deixar nesse formato, assim, terça e sexta, entendeu? Porque daí não pega o final de semana de ninguém, certo? É que eu vou precisar viajar para Curitiba pela empresa lá para fazer uma parada lá e aí eu vou sair sábado de manhã e vou ficar 8 horas na estrada, entendeu? Então não vai ter como, não vai ter nem sábado de noite eu poderia provavelmente, porque eu vou estar lá dentro do servidor mexendo em configuração. Então, o que vocês acreditam? E como praticamente só vocês duas estão participando, assim, mais com frequência, a gente já pode combinar que depois eu só combino lá comunico no grupo. Peraí. Eu achei que tinha parado de gravar, peraí.
Deixa eu parar de compartilhar.